Olá, graça e paz, queridas crianças. Como prometido, estou aqui para finalizar a história de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre Moisés no deserto. Os israelitas saíram do Egito e se tornaram pessoas livres. Ninguém da nação de Israel permaneceu no Egito, nem um único adulto ou criança. Até os animais foram com eles para a terra prometida pelo grande Deus. A estrada que os israelitas tinham pela frente era longa e difícil, mas eles sabiam que Deus os havia livrado da escravidão e continuaria a cuidar deles. E foi assim. Moisés conduziu os israelitas à terra que o Senhor Deus tinha prometido dar a eles. Mesmo sem saber que direção deveriam seguir, os israelitas sabiam que Deus lhes mostraria o caminho. E Deus mostrou. O Senhor enviou uma nuvem que mostrava o caminho para eles durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Os israelitas sabiam que Deus estava com eles. Então, um dia, eles chegaram ao Mar Vermelho, que era um grande mar. Eles decidiram descansar na praia. Enquanto todos relaxavam, eles ouviram um barulho. Era o exército egípcio enviado pelo faraó, que tinha mudado de ideia e ordenado aos seus soldados que trouxessem os israelitas de volta para o Egito. Todos os israelitas ficaram apavorados. Eles diziam uns aos outros: "O que vai acontecer com a gente agora? Não tem para onde corrermos. Como vamos escapar com os animais pelo mar?" Moisés viu o medo nos olhos do povo e disse: "Não tenha medo. Eu sei que Deus vai nos salvar." Todos nós vimos que não há nada impossível para Deus. Quando Moisés acabou de falar, o Senhor Deus disse a ele: "Moisés, levante o seu cajado." Quando Moisés levantou o seu cajado de pastor, um vento forte começou a soprar e as águas começaram a se dividir, formando uma estrada seca no meio do mar. Moisés foi primeiro e o povo de Israel seguiu atrás dele, mesmo com muito medo. Os israelitas sabiam que nada de mal aconteceria, porque Deus os estava protegendo. Quando os soldados egípcios viram que os israelitas estavam atravessando para outra margem, pelo meio do mar, foram atrás deles. Os egípcios se moviam muito, muito rápido nos cavalos e estavam quase alcançando os israelitas. Você sabe o que aconteceu então? De repente, as águas voltaram ao seu lugar. A estrada no meio do mar desapareceu. Todos os soldados do rei se afogaram, mas nenhum dos israelitas ficou machucado. Quando os israelitas viram o que tinha acontecido, começaram a cantar com alegria, adorando a Deus. "Nós o louvamos, ó grande Deus, por causa da sua bondade e proteção, porque o Senhor nos livrou das mãos dos nossos inimigos." Daquele momento em diante, Deus cuidou do seu povo, os israelitas. Enquanto eles viajavam pelo deserto, Deus lhe enviava comida. Quando eles estavam com fome, Ele lhes dava água para beber. O Senhor supriu as necessidades deles. Deus também via o coração dos israelitas.
Sabia que a viagem longa e difícil na areia do deserto estava endurecendo o coração de alguns deles. Deus sabia que alguns tinham deixado de confiar e estavam questionando: será que Deus realmente se importa com a gente? Já faz tempo que a gente está vagando pelo deserto e nem um sinal da terra prometida. Talvez Ele tenha se esquecido da gente. Talvez Ele queira que a gente morra no deserto. Um dia, os israelitas chegaram a um monte alto chamado Sinai. Eles decidiram descansar ali. Moisés não descansou. Ele subiu o monte para falar com Deus. Ele permaneceu lá em cima do monte por um bom tempo e conversou com Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, vá dizer a todos os israelitas: se vocês obedecerem às minhas palavras, eu vou cuidar de todos vocês de uma maneira especial. Moisés desceu e contou ao povo tudo o que ele tinha ouvido da parte do Senhor Deus. Após ouvirem isso, todos os israelitas disseram: queremos pertencer ao Senhor Deus e vamos obedecer a Ele. Moisés subiu o monte de novo, mas não chegou ao topo, porque o Senhor Deus desceu no meio de trovões e relâmpagos para se encontrar com seu povo. Todos aqueles que tinham ficado ao pé do Monte Sinai ouviram a voz do grande Deus que disse: ouça, Israel, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo especial. Embora estivessem com medo do que viram e ouviram, os israelitas sabiam que daquele dia em diante tinham que ser obedientes a Deus em tudo. A partir daquele momento, eles eram uma nação muito especial para Deus. Deus também lhes deu leis, os mandamentos, que eles deveriam seguir à risca. Os mandamentos mostravam o que agradava e o que não agradava a Deus. Você também conhece esses mandamentos? Deus diz: eu sou o seu Deus. Eu sou o único Deus verdadeiro. Vocês não podem fazer nenhuma imagem ou estátua para orar a ela. Vocês não devem chamar ou usar o nome do Senhor seu Deus sem respeito ou de um modo vergonhoso. Vocês deverão descansar no 7º dia de cada semana. Nesse dia, vocês irão me adorar. Vocês deverão ser obedientes ao seu pai e à sua mãe. Respeitem os dois. Vocês não podem matar. O marido e a esposa devem ser fiéis um ao outro no casamento. Vocês não podem roubar. Vocês não podem mentir. Vocês não podem desejar nada que seja do seu próximo. Esses mandamentos não foram criados para nos assustar, mas para fazer com que amemos mais a Deus e as pessoas. Eles também nos ajudam a diferenciar o certo do errado. Com certeza, você está se perguntando se os israelitas conseguiram chegar à terra prometida. Sim, apenas 2 deles daquele grupo conseguiram, porque confiaram em Deus. Aqueles que duvidaram de Deus não conseguiram. Deus cumpriu a sua promessa, deixando os filhos e as famílias dos filhos deles irem para a terra prometida. Aqueles que confiam no Senhor Deus viram a bela terra,
cheia de animais e frutos deliciosos. Lá, eles finalmente conseguiram descansar depois de uma viagem muito longa e difícil. Nós também estamos viajando para a terra prometida que Deus nos deu. Esta terra é o céu. Lá poderemos descansar e seremos felizes para sempre. Deus cuidou do seu povo. Ele os tirou da terra do Egito. E quando ele os fez atravessar o Mar Vermelho, ninguém ficou ferido. Deus também cuidou dos israelitas quando eles viajaram pelo grande deserto. Será que os israelitas sempre agradeceram a Deus pela proteção? Eles continuaram a confiar no seu Deus. Deus via o coração deles e sabia que alguns queriam abandoná-lo. Mesmo querendo que os israelitas fossem o seu povo especial, o Senhor Deus também lhes deu leis, ou seja, os mandamentos, para serem obedecidas. Por meio dessas leis, Deus expressou como aqueles que querem ser dele devem ser. O Senhor Deus também prometeu uma recompensa para essas pessoas, uma terra maravilhosa, onde elas poderiam descansar depois da longa viagem. Você e eu pertencemos a Deus, mas será que conhecemos os mandamentos dele e obedecemos a todos? Fazemos coisas que agradam a Deus? Nós também estamos viajando para a nossa terra prometida, o céu. Lá, a nossa recompensa está esperando por nós. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, criança, o segredo é confiar e obedecer no Senhor. Aqui nós terminamos a historinha de Moisés. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.